Sabe o que vai te motivar um pouquinho no seu tratamento capilar? São histórias de 3 pessoas que tiveram sucesso utilizando minoxidil, finasterida, vitaminas e também um shampoo específico para tratamento capilar. Olá, eu sou o Francisco Honorato, esse aqui é o canal Disruptivo e hoje a gente continua falando sobre tratamento capilar. Esse não é um canal só para isso, é um canal sobre autoestima masculina de uma forma geral e cabelo é uma das coisas, querendo ou não, né? Vai, raspa teu cabelo aí, tudo bem. Se você quiser raspar o cabelo, é problema seu. Mas para as pessoas que querem ainda uma recuperação, esse vídeo aqui vai te ajudar a criar essa motivação, porque eu tô com um documento enorme que o Reinaldo Souza fez, mas enorme, então o vídeo já se prepara que vai ser gigante, mas fica até o final porque é realmente importante. Se você quiser, coloca só o áudio aí, tá bom? E também mais 2 outras pessoas que eu vou mencionar aqui, sendo que essas pessoas não têm um histórico tão grande, basicamente são algumas imagens e algumas informações. Eu peço para você também, aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, tem todas as possibilidades de vídeos para você comprar, seja minoxidil mais barato, o Optiman, que é um dos, digamos assim, recursos que você tem para desenvolver a saúde total do seu corpo, incluindo o cabelo também, por que não? O shampoo Tio Nacho, que eu tenho aqui um link ensinando também como é que faz para comprar, e o Peel Man, beleza? O Peel Man não é o caso aqui desse vídeo, mas se você quiser avançar na finasterida, quiser passar por cima dela, tem aí a do Tasterida com muito cuidado. Agora eu vou ler com vocês aqui que o relato é enorme, são 11 páginas, mas ele detalhou tudo muito bem, então eu realmente achei que isso aqui merecia um vídeo, e ele deu esse consentimento, tá bom? Então as imagens do rosto dele vão estar ocultadas, vão estar embaçadas, mas o contexto aqui pode ser que você se identifique. Bom, meu nome é Reinaldo, sou professor graduado em Educação Física e Ciências Biológicas, residente na região Nordeste do estado do Pará. Agora, em maio, faço 27 anos, tenho 1,70 m de altura e 79 kg de peso, alinhado a uma condição física de categoria endomorfa, com características de peso levemente acima do intervalo de índice de massa corporal ideal para minha altura. Endomorfos são as pessoas que têm aquela possibilidade maior de ganhar peso, tá? E ganhar mais músculo também. Os mesomorfos são os que mais ganham músculo e os endomórficos, aliás, os ectomórficos são os que menos têm essa possibilidade. Eu sou ectomórfico, então eu tenho muita dificuldade de ganhar peso, músculo, tá? Tem que ser um trabalho absurdo comigo. Em outras palavras, estou com um corpo forte numa visão popular. Desde os meus 13 anos até hoje, sempre pratico esportes diversos, como futebol, ciclismo, mountain bike, corrida, etc. Minha infância e adolescência foi bastante ocupada com esportes. Acredito que devido a isso, não tenho nenhum histórico de problemas de saúde, o que me ajuda a raramente visitar um médico ou hospital. Eu aconselho também vocês terem uma possibilidade maior de saúde, mas isso aí a gente fala para outro vídeo. Início dos sintomas. Sou fruto de famílias em que todos os homens, até gerações onde tenho conhecimento visual, apresentam a alopécia androgenética. Eu falava alopecia, olha só que coisa. Falando estritamente dos meus parentes masculinos mais próximos. Meu pai, meu avô materno e meu avô paterno. Meu pai, hoje com idade na faixa entre 50 e 60 anos, ele não mora comigo, então eu não lembro exatamente. Tudo bem, tá perdoado. Já apresenta uma calvície do tipo androgenética acentuada, onde pouquíssimos fios ainda preenchem a região parietal da cabeça. Região parietal, essa aqui, tá? Apenas a lateral de sua cabeça apresenta povoamento de fios normais, típicos dos observados nos casos de calvície androgenética. Meus avós, tanto paterno quanto materno, na sua velhice já eram totalmente calvos na região parietal. E assim como meu pai, eles também apresentavam povoamento de fios normal na faixa lateral das suas cabeças. Eu achei incrível, eu acho até que o Reinaldo ele deve ser professor, porque ele montou um negócio aqui impressionante. Ele basicamente me entregou um vídeo, obrigado, tá? Aqui são os exemplos, né, do que seria saudável, né, o que eu já fui ali, naquele primeiro ali. O segundo, nesse caso aqui, são as entradas, né, em mim começaram a aparecer, eu tô nesse segundo estágio, o terceiro ali já é, né, bem problemático. Na minha infância e adolescência, eu vivi com a cabeça muito ocupada com outros assuntos. Ser careca, com toda certeza, não era algo que eu me ocupava a pensar naquela fase. Essa fase aqui, ó, rapidinho, só um S. Nem sabia e nem era de meu interesse saber o significado de ser careca, como a maioria de nós. Contudo, acredito que a puberdade foi desenvolvendo meu corpo em diversos sentidos, e um deles, os assuntos e preocupações relacionados com a estética corporal, começaram a se tornar frequentes na minha vida por volta dos 20 anos. Comigo foi um pouco mais tarde. Essa mudança na forma crítica como comecei a olhar meu corpo permitiram enxergar a condição natural a qual minha herança genética construía no meu corpo. No entanto,
Essas observações eram feitas sem nenhuma metodologia e entendimento sobre absolutamente nenhum fator biológico relacionado ao resultado observado das minhas condições estéticas que, porventura, eu olhava de forma crítica. Por exemplo, eu não compreendia a causa de meus cabelos serem lisos e pretos acastanhados. Eu também não compreendo. Eu acho que deve ser, sei lá, genética. Que resposta genérica minha, né? Por exemplo, eu não compreendia a causa dos meus cabelos serem lisos, ou por ter facilidade em conseguir uma barba mais densa do que muitos outros amigos, ou mesmo por eu ter uma densidade muito alta de cabelo. Eu não compreendia nada sobre o porquê de eu ter, naquele momento, duas características. Eram observações sem entendimento, que acho que, de uma forma geral, todos nós, né? Com todo esse perfil e com essas características de observação, por volta de meus 21, 22 anos, acredito que motivado por vaidade, comecei a notar que minhas entradas tinham sinais de inconsistências e pequenos espaços, que na visão da minha vaidade ficariam melhores visualmente se fossem preenchidos. Ainda não era uma percepção consciente de algum problema do meu cabelo. O que ele está falando são essas entradas aqui, ó. Por exemplo. As minhas, inclusive, essa parte aqui, você vê que tem uma falha grave, né? É muito ralo. A sensação que eu tenho é que os fios estão um pouquinho mais grossos por causa do Yuppiel. Mas é um mês e meio de tratamento, né? Eu já aceitei que eu tenho que fazer transplante em algum momento, mas mesmo que você faça transplante, ainda assim você vai precisar cuidar dos fios que ainda estão ok, tá? Não acredita nesse povo que fala que faz transplante e nunca mais vai fazer nada, não. Tá bom? Minimamente um multivitamínico e talvez ali algum, sei lá, alguma outra coisa. Talvez uma finasterida, não sei. Ok. Dessa parte aqui, onde foi? Nessas pesquisas, lendo páginas e vendo vídeos, conheci o minoxidil. Lembro-me que no passado ele era estampado com a grande certeza e garantia da volta do cabelo que uma pessoa, por algum motivo, havia perdido ou a aquisição de novos fios e um preenchimento mais denso na área da cabeça em que fosse aplicado. Ok. Essa propaganda caía como uma luva para um garoto que sonhava preencher entradas com inconsistentes, ainda que na minha cabeça naturais, e resolver o descapricho da natureza. Né? Por que a natureza faz isso com o nosso cabelo? Nesse momento, comprei em farmácias o primeiro vidro do composto minoxidil e por pura vaidade comecei a usar, praticamente sem seguir metodologia de dose e repetição prescrita. Outro detalhe é que no início a marca do produto ainda nem era de fabricantes consagrados, como a Kirkland e Foligain. Em sinceridade, eu nem lembro qual eram os fabricantes dos produtos que usava naquele tempo, porém posso assegurar que eram genéricos. Em outra ocasião, comprei em site que vendia o produto manipulado. Os primeiros usos nesse período, sem metodologia, não resolveram e sequer trouxeram sinais de melhora da densidade nas áreas de entrada. Com a falta de resultados e insatisfação por não ter conseguido o objetivo, continuei seguindo a aplicação do minoxidil genérico ou quando não manipulado que adquiri naquela época. Com o passar do tempo, fui lendo mais coisas e vendo mais vídeos e canais sobre o assunto na internet. Dessa forma, também conheci o medicamento finasterida 1mg, que basicamente receita padrão, né? Finasterida 1mg por dia, no mesmo horário sempre, você não pode passar nada do horário, e minoxidil 2 vezes ao dia, nas áreas em que estão sendo afetadas. A princípio, tendo em vista que a finasterida atuava no metabolismo hormonal, fui cauteloso com essa nova aposta. Com isso, procurei entender melhor os mecanismos de ação, efeitos colaterais e os prós e os contras do produto. Estudando informalmente, a pílula que fui descobrindo mais sobre o tema calvície e que geralmente tinha relação com a herança genética dos pais e avós, além das características. Foi aí que ele descobriu, né, que a calvície acontece por causa de herança genética. Dessa forma, e ciente da responsabilidade, resolvi acrescentar a finasterida na minha busca vaidosa do preenchimento das áreas inconsistentes das áreas. Cabe lembrar que, como eu não apresentava outros sintomas de calvície, ainda permanecia com o pensamento vaidoso de alcançar o preenchimento das áreas inconsistentes que, no meu pensamento, a natureza havia colocado nas minhas entradas. Nesse momento, a motivação era puramente uma vaidade agindo sobre a estética capilar. Eu não vou atrapalhar a foto não, né? Não. Eu segui por algum tempo, acredito que 1 ano ou próximo disso, usando o minoxidil genérico e a finasterida, sem tanta obediência, principalmente nas questões de repetição de dose e consumo periódico, que eu te falei, né? Você sempre tem que consumir no mesmo horário. Portanto, dessa forma, sem rigor metodológico e periodicidade, não obtive resultados que satisfizessem naquele momento minha vaidade. Desse modo, muito por questão de tédio e preguiça, não comprei mais os medicamentos. E quando foram acabando, parei com aquele uso da loção minoxidil e do medicamento finasterida 1mg. Início de 2018, densidade bem alta dos cabelos, sem sinais de problemas, puramente vaidade. Aqui, ó. Era só um detalhezinho que ele queria, né? Que o cabelo dele estava super show de bola. Beleza.
O que a maioria de nós gostaria, né? Um cabelo, maneiríssimo, que dá pra tu fazer um penteado ali e tal. E aí, se você quisesse, aí tu pegava e raspava, passava máquina 0, 1, o que você quiser. É chato só quando você não tem opção nenhuma. Passa 0 porque senão fica pior ainda. Com a experiência iniciada em 2018. Com a parada na tentativa vaidosa, naquele preenchimento, me conformei que havia sido premiado pela natureza e segui minha vida, agora não ocupada pelos esportes e sim pelos estudos na faculdade. Na faculdade aprendi sobre a ciência de muitas coisas e o rigor científico dos estudos. Com isso, amadureci e aprimorei meus entendimentos e aprendi a encontrar os resultados e a compreendê-los melhor. Apesar desse amadurecimento não ter relação com a calvície, eu agora compreendia muito melhor sobre ela. Porém, a minha cabeça era tão ocupada que não sobrava tempo para rever a minha condição estética capilar e voltar com algum tratamento, agora mais aprimorado. Eu me sentia bem com a minha estética, e quando isso me incomodava, eu apenas fazia um novo jeito de pentear, que geralmente atendia a minha vaidade. Penteia de lado, para trás, aliás, para trás acho que não, penteia de lado, para frente. A gente vai levando, né? Até, por exemplo, eu quando vejo aqui no vídeo, agora tem uma porrada de iluminação na minha cabeça, então fica menos, digamos, denso, fica menos escuro, né? O cabelo. Só que naquela, sei lá, quando tá acontecendo a gente releva. Não é o tempo todo que você fica com essa luz na sua cara, então meio que você não vê tanto problema. Aqui eu vejo no meu, né? E enfim, e ele dava um jeito no dele. Figura 3, né? Quando algo incomodava, penteava de um jeito, esconderem os incômodos. É o que ele tá falando aqui, ó. Por exemplo, incomodava essa partezinha aqui, puramente vaidade, você coloca de lado, tá de boa, é isso aí. Dito essa introdução, em 2018... Introdução, tá, gente? Já temos 15 minutos de vídeo, desculpa, o vídeo gigante, mas fazer o quê? Dito essa introdução, em 2018, minha vida muda completamente. No mês de setembro, eu sofri um acidente de motocicleta, que quase me matou. Caraca, mano, ainda bem que eu vendi a minha. Nesse acidente, sofri um traumatismo craniano encefálico, muito grave, que balançou o sistema neurológico. Durante todo o período de internação, não lembro de nada. Quando recuperei as lembranças das coisas que fazia, já estava em casa e não sabia nem como havia adquirido os ferimentos que apresentava no corpo. Caraca, mano, isso aqui é muito tenso. Eu não li o documento inteiro justamente para poder passar a primeira impressão. Eu li, talvez ali, eu acho que é umas 2 páginas só. Fiquei internado 15 dias no hospital e mexi nas fotos, claro. Na capital do estado, Belém. Nos primeiros dias estive sedado e sendo medicado em observação. Por fim, eu não sei e nem minha família soube dizer quais os medicamentos que estavam me aplicando durante o período que passei no hospital. No mês de novembro, ainda em estado de recuperação, agora em casa, aos poucos fui me reintegrando às minhas atividades de rotina. Voltei às atividades na escola e na faculdade. Nesse momento, comecei a sentir perda de densidade no volume geral dos cabelos e, no caso individual, na espessura de alguns cabelos, o que vai acontecendo com a gente. Afinamento dos fios. No entanto, não parou por aí. O volume de cabelos e a aparência dos fios ainda estavam na sensação de perda, pois eu não conseguia medir exatamente alguma baixa nessas características que mencionei antes. Essa baixa ficava mais evidente nas entradas. É igual a gente, né? Eu sempre tive a entrada esquerda menor que a entrada direita. No meu caso aqui, não. No meu caso é enorme aqui e aqui menos. Cadê onde foi que eu parei? Desculpa. Eu sempre tenho que parar de ler depois que ler um trecho inteiro, senão a gente se perde. Tá, no entanto, não tá, parou por aí, pois eu não conseguia medir exatamente alguma baixa, tá. Esta baixa ficava mais evidente nas entradas. Eu sempre tive a entrada esquerda menor que a entrada direita. Porém, depois da volta ao hospital, as duas entradas subiram bastante, a ponto de a entrada na direita ficar enorme, muito maior de como de costume. Sinais de calvície evidentes após o acidente de 2018. Aqui, ó, é o que começou a acontecer comigo também. Ficava essas entradinhas aqui. Conseguem ver? Aqui. Já umas entradas. Começou a situação. Isso aqui em 2018, gente. A gente tá em 2020, não faz muito tempo atrás, não. Aqui eu acho que era machucado na mão, né? Da moto. E aqui as entradas. 2019 já com o uso do minoxidil. Aqui eu não sei se esse aqui é um título diferente ou se essa aqui é uma descrição já do uso do minoxidil. Acho que isso aqui é ele falando sobre o uso do minoxidil. Ele tá querendo comparar aqui que essa entrada, que no caso ele tá falando como direita, né? Mas eu não sei se seria a direita dele ou direita da foto. Fiquei um pouco confuso nisso. Eu acho que aqui é pra mencionar, né? Que a entrada esquerda era maior e a direita ficou maior. Eu acho que era isso. Nesse momento, minha preocupação não era mais de vaidade como na juventude. Agora, juventude. Agora realmente já trabalhava com a possibilidade de ficar careca. À medida que o fim
de 2018 se aproximava, ia percebendo muita queda de cabelo nos banhos e cada vez mais espaços no couro cabeludo, no meu caso. Apareciam em meio a uma simples observação no espelho. Um grande erro que me arrependo agora é que nesse momento tirava não fotos. Eu acho que não tirava fotos e quando tirava de mim mesmo, fazia esforço para esconder áreas expostas. Em muito poucos casos, geralmente quando outras pessoas batiam fotos em momentos em que eu estava presente, flagrava a minha condição naquele momento. A gente fica meio... tu não quer aceitar, né? A coisa é bizarra, é bem chato isso. Nesse ponto, ainda no mês de dezembro de 2018, tomei a decisão de tentar mais uma vez com o minoxidil de marca consagrada e começar o tratamento com rigor na aplicação. A minha cabeça já trabalha com a ideia de uma calvície. Então, o pensamento era, se vai cair, pelo menos cairemos atirando. É isso aí, soldado. A princípio, não me lembrei da finasterida. Portanto, a retomada do tratamento seria apenas com minoxidil. Em fevereiro de 2019, fiz o pedido do produto que chegou por volta de março de 2019. Ele pediu de fora, provavelmente. E olha que interessante. No canal aqui, a maior parte dos vídeos que são vistos são sobre minoxidil, porque realmente o pessoal acredita que é só usar o minoxidil. Esse relato aqui do Reinaldo, ele explora, claro, ele não é explorar, ele deixa claro que o pensamento das pessoas acha que é só minoxidil mesmo. E não é. Que coisa, né? Quanto mais cedo você começar, melhor. Tratamento até o presente momento. Quando os vidros de minoxidil Kirkland chegaram, comecei meu tratamento aplicando 2 vezes ao dia, que é o correto. A primeira sempre pela manhã e a segunda pela noite, antes de dormir. Eu sugiro umas 12 horas de distância de um para outro. Periodicamente, de domingo a domingo, sem falhar um dia sequer. Passados os primeiros meses e o segundo, eu não notei sinal de melhora na minha condição. Pelo contrário, notei quando tomava banho que ainda estava perdendo cabelo, no meu caso. Nesse momento, pensei que talvez fosse a ação da perda estimulada pelos primeiros 2 meses do produto, o shedding, né? E talvez essa queda fosse acontecer até o 3º mês de uso, para então cessar o estímulo de queda e dar lugar ao estímulo do crescimento dos fios antigos e dos novos. Contudo, já se passavam 4, 5, 6 meses e a queda não cessava. A condição de pior aumentava e os sinais de melhora não apareciam, que é o que eu percebi quando cheguei a 6 meses de utilização de minoxidil e óleo de coco. Cara, não tava parando, sabe? Tava indo, talvez no máximo tinha dado uma cessadinha, parava em alguns momentos, que eu fiz até uns vídeos assim, olha, o que para a queda de cabelo, e depois voltava, então é inconsistente. Nesse momento meio que já bati um desespero, e fui aumentando os estudos na vida acadêmica, e no raro tempo livre, crescendo os estudos sobre soluções de melhoras capilares. Já sonhava até com implante e não acreditava que o meu caso eu resolveria com medicamentos e loções, que é o que eu já acredito no meu. Quer dizer, eu acredito que vai melhorar um pouco, mas eu já aceitei o transplante. A sobrecarga na vida universitária e a baixa na autoestima me causavam estresse, e acredito que isso ajudava a piorar minha condição, o que frustrava ainda mais. Ô, meu caro, você que está assistindo esse vídeo, calma, não sai do vídeo. Só, se não der para assistir todo, assiste depois. Eu sei que tá enorme, já são 21 minutos de gravação, na edição vai ficar menor, mas calma, tem mais coisa. A gente está chegando na metade do relato dele. Pelo menos coloca no modo aí de só ouvir o áudio e continua fazendo tuas coisas, vai lavar a tua louça. Depois que defendi meu TCC, decidi que ia raspar minha cabeça por completo em dezembro de 2019, para ver se isso ajuda em alguma forma nos meus resultados e seria bom que quebraria logo o susto da minha aceitação careca. E caso não conseguisse resultado que revertesse a minha calvície, não seria mais algo surpresa de me ver careca. Aceitar logo, né? Decisão tomada. Estava terminando alguns trabalhos da minha vida nos meses de outubro e novembro, para então raspar o que sobrava do meu cabelo em dezembro. Em novembro, no início desse mês, descobri o Derma Roller, que é aquele microagulhamento, né, que eu fiz até um vídeo aqui no canal, mas com o calibre da agulha pequenininho, 0,25mm, que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. A gente aconselha, parece que você, para usar em casa, até o 0,5, 1 milímetro no máximo. Como de costume, estudei bastante o resultado da ação que o microagulhamento produzia no couro cabeludo. Pesquisei também experiências com o uso do objeto no YouTube para enriquecer os argumentos e embasar na minha decisão sobre o aparelho. Todas as matérias que encontrei na minha pesquisa, em verdade, não me deixavam entusiasmado com a técnica de microagulhamento. Porém, como eu já estava à beira do fim do jogo, qualquer técnica que eu avaliava segura e prometesse ajudar a resolver meu problema, deveria ser bem-vinda, pois o pensamento ainda era o de morrer tirando. Com isso, fiz o pedido de um kit de Derma Rollers com agulhas de 0,5mm na internet. Esses que tem aqui de 0,5, se não for aquele da Foligain, que é de titânio, não sei das quantas, só pode usar uma vez só e descartar, tá bom? Não pode usar direto. Se você quiser utilizar, tem a sugestão de usar aquele Dermapen,
que é tipo um equipamento assim que você coloca, ele carimba, ele vai carimbando as áreas e aí você escolhe o tamanho do calibre. O produto chegou na semana do dia 10 de dezembro. Enquanto esperava chegar a Dermaroller, continuava minhas pesquisas. Acabei vendo materiais que falavam da finasterida. Isso me lembrou que eu a usava no passado. Logo tratei de comprá-la na farmácia. Pronto, com a chegada do meu Dermaroller, eu tinha em mãos 3 armas contra a calvície: minoxidil, finasterida e o Dermaroller. Assim, no dia 14 de dezembro de 2019, 14 de dezembro de 2019, isso foi agora há pouco. 14 de dezembro de 2019, agora há pouco, tem 4 meses atrás. Raspei toda a minha cabeça na máquina zero e comecei um tratamento aplicando todas as técnicas que eu conseguia naquele momento. Porém, agora eu estava mais maduro sobre o fenômeno científico e com mais conhecimentos, tanto específicos das ações de cada técnica quanto de experiências de outras pessoas com o uso deles. Desse modo, munido com essas técnicas, eu planejei meu tratamento da seguinte forma: aplicar minoxidil 2 vezes ao dia na região parietal do couro cabeludo, principalmente nas entradas e áreas com grande baixa de densidade de fios. No caso dele, seria isso aqui, né? E talvez a densidade ele não mostrou, então, ok. Consumir um comprimido de finasterida por dia no mesmo horário. Não colocou aqui, mas é o mesmo horário. Aplicar o Dermaroller em toda a região parietal da cabeça, conforme as instruções de movimentos presentes na caixa do produto. Os 2 primeiros itens não têm muito segredo quanto ao uso. A loção do minoxidil era aplicada nos locais com conta-gotas. Após a aplicação, eu fazia uma leve massagem no couro cabeludo. Já a finasterida tem menos segredo ainda, tomava um comprimido sempre no horário noturno, pois era nesse turno que o intervalo para o comprimido anterior completava 24 horas, que é o que eu falei. O Dermaroller necessitava de mais cuidado. Portanto, com essa técnica em meu tratamento, preocupava em seguir alguns passos antes de cada sessão. Eu colocava as agulhas de Dermaroller de molho dentro de um copo com álcool 70%, por no mínimo de 15 minutos. Não pode ser o álcool 90 e poucos por cento, não pode. Tá? Esse álcool não mata os micróbios ali, as bactérias, não mata. Tá? Tem que ter um pouquinho de água, por isso que tem que ser 70%. Ao fim de cada sessão, outra vez colocava o Dermaroller usado de molho do mesmo álcool, 70% por no mínimo 15 minutos, antes de guardá-lo na embalagem. No primeiro mês, os intervalos entre as sessões levavam 3 dias. Ou seja, se por exemplo eu fosse fazer uma sessão no dia de hoje, a contagem começa sendo o dia 1º. Os 2 próximos dias servem para a recuperação do tecido estimulado pelo microagulhamento, para só então disponibilizar o couro cabeludo para iniciar uma nova sessão no 4º dia, a partir do 2º mês em diante. O de 0,25 pode ser dia sim, dia não. Tá? Então daí 3 vezes na semana mais ou menos. Esse de 0,6, 0,5, eu falei 0,25, né, o que eu uso. Esse é dia sim, dia não. Já esse que ele está usando, o 0,5, esse tem que ter um espaço maior. O de 1 milímetro só pode usar uma vez na semana. E tem um outro lá que acima de 1 milímetro, de preferência, não faça sozinho, vá numa clínica para fazer isso, tá? Porque vai sangrar. Deixa eu ver aqui. Do molho. Tá. E foi para então só disponibilizar no couro cabeludo, iniciar no 4º dia. A partir do 2º mês em diante, as sessões não eram mais de 3 em 3 dias. Passaram a ser uma vez por semana. Entretanto, os demais passos, pré e pós-sessões, bem como os movimentos, eram todos os mesmos. Ou seja, eu acho que ele estava deixando o cabelo baixinho o tempo todo, né? Por fim, passado umas 2, 3 semanas de raspagem, passei a ingerir um comprimido ao dia de suplemento multivitamínico mineral, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, aí é o complexo B inteiro. B7, B9 e B12. Vitamina D, vitamina E, vitamina K, ferro, cobre, molibdênio. Não, é molibdênio, isso. Iodo, zinco, cromo e selênio, que tem tudo isso aí no Optiman. Em todos os dias, os banhos são realizados com aplicação de shampoo normal no cabelo, sem composição específica. Tem um caso, o próximo caso aqui foi com o tio Nacho, mas o que ele está querendo dizer é que ele limpava o couro cabeludo. Tá? Se você tiver possibilidade financeira, compre um bom shampoo e um bom condicionador. Condicionador só vai comprar se o seu cabelo estiver um pouquinho grande. Se ele estiver curtinho, raspado que nem o dele, não precisa nem gastar com condicionador. Primeira observação. Com a mudança para o cabelo raspado, se evidenciou logo nas primeiras 2 semanas o quadro estético de uma pessoa com calvície androgenética. Fica evidente. Logo nas primeiras semanas, enquanto o cabelo retoma o crescimento, se percebe com bastante facilidade a diferença na densidade de fios na parte parietal para a região lateral da cabeça. O desenho comum de um careca já se projeta na cabeça de um jovem com esse futuro programado pela genética. O que ele está querendo dizer é que tinha muito mais densidade no lado do que em cima. O que é mais comum na gente, né? O meu tem alguns espaços aqui ainda, ó. Tá vendo? Essa parte aqui ainda é melhorzinha, mas aqui embaixo e aqui em cima não.
dia 30/12/2019. Ainda, se você tá... Pra quem tá numa situação pior, você olha o caso dele e fala, tá ok, ainda tá ok, né? Tá bom. Em toda a experiência, o couro cabeludo descama de tempos em tempos, normalmente por ação da minoxidil, que é potencializada pelo microagulhamento. Nos dias mais suscetíveis para o tecido descamar, apenas procurava passar o shampoo e esfregar bem o tecido com as pontas dos dedos e depois lavar, muitas vezes após o banho, quando observava no espelho se era preciso arranhar com alguns locais no couro cabeludo para remover a pele descamada. Ah, tá, quando você faz assim, né, para tirar. Beleza, isso acontece comigo também. Terceira observação. O segundo comportamento observado, a princípio, não causou grande entusiasmo ou sinais de que poderia ser uma melhora na minha condição. Porém, com a progressão da experiência, se mostrou como o melhor sinal de melhora no quadro geral e alcance no objetivo. Com a progressão de semanas em semanas, comecei a notar que não percebia mais queda de cabelo. Com muita sinceridade, quando vou tomar banho, fico procurando fios de cabelo que porventura tenham despencado e até o momento que termino a escrita dessa experiência não vi um fio sequer caído no meio da espuma, enquanto passo shampoo ou sabonete. Inclusive, muitas vezes faço testes esfregando o sabonete viscoso e grudento na área da cabeça em tratamento e não encontro fio grudado no sabonete. Coisa que comigo está acontecendo, tá? Então eu vou tomar banho, eu consigo colar os fios de cabelo com o restante do shampoo, né? Você cola assim na parede para poder contar. E o meu não tá bom não, tá? Quarta observação. Com os fios crescendo, principalmente nas primeiras semanas de raspagem, pode-se perceber a visualização de muitos pelos. E no começo isso pode iludir, fazendo com que pensemos que seja um milagre tantos pelos em toda a área de tratamento. Entretanto, apesar da visualização desses pelos serem reais, muitos deles não são fios de cabelo. Todos os fios do nosso corpo são pelos, porém a gente chama fios de alguns lugares de outros não, e de outros nomes. Por exemplo, pelo da cabeça chamamos de cabelo, o pelo do rosto chamamos de barba. Da mesma forma os fios de outros locais do corpo. Contudo, todos esses fios são pelos. Entretanto, os pelos dos diversos locais do corpo apresentam diferenças entre si. Diferenças na espessura, comprimento, rigidez, cor, etc. Portanto, muitos dos pelos visualizados no processo de crescimento são somente pelos comuns do rosto. Isso fica evidente à medida que os pelos de fios de cabelo vão crescendo e os pelos comuns presentes na área não acompanham o desenvolvimento. Você vê aqui, ó, tipo, enquanto os fios são mais... o calibre é mais grosso, né? Tem ali uma textura e tal. Esses aqui são mais fininhos, que é o caso dos meus, cara. Aqui, se você conseguir ver nas fotografias, aqui você não vai conseguir enxergar. Nas fotografias dá pra perceber que são muito fininhos. É quase como se fosse... Não sei, não chega nem um pelo do direito, assim. O pelo do meu braço, ele tem um calibre maior do que esse aqui da cabeça, eu acho. Linha de entrada, né? Ele notou aqui. Tá vendo que tem... Cara, eu não sei se vocês conseguem ver, porque na hora de gravar o vídeo, se ele vai comprimir isso. Mas eu tô vendo uns pelos bem pequenininhos. Os meus são parecidos com isso aqui dele. Por exemplo, aqui é que minha mão não chega até lá, né? Calma aí, vai chegar agora, ó. Rapidinho. Pronto, chegou. Esse aqui, tá vendo esses pelinhos aqui? Isso aqui é porque provavelmente ele raspava, né, com gilete. E aí, esses aqui, se você conseguir ver bem pequenininho aqui, tá vendo? São esses aqui que eu tenho também. Bem pequenininho. Deixa eu voltar aqui no meu cantinho. Vamos agradecer a tecnologia por eu levitar até a área. Figura 6. Exemplos de fios novos. Verdes, né? Esses fios aqui. E fios de pelo, vermelho. Esse aqui de pelo pequenininho, né? Tal. Os fios em processo de mudança de pelos para fios de cabelo. São exemplos ilustrativos. Existem muitos outros não sublinhados por cores. Deem zoom no Word para ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Assim, ó. Dá para ver? Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Bem pequenininho. É isso aqui que eu estava apontando naquela hora. Ok, deixa eu voltar para o tamanho que a gente estava. Quinta observação. Por volta das primeiras 3, 4 semanas, tive um sentimento de baixa no entusiasmo com a falta de percepção, até esse momento, de resultados de melhora com o tratamento. Esse sentimento se materializava nos momentos mais íntimos, quando você estava mais sozinho, geralmente após os banhos e quando eu ficava observando... Cara que tá falhando aqui. Se via resultado no espelho. Posso descrever como um sentimento bem ruim, que abaixava a autoestima e empolgação. Contudo, não era o tempo todo, só em momentos solitários de intimidade. Não sei se sentimentos dessa natureza possam ter relação com a alteração do metabolismo hormonal causado pela finasterida, fica o registro.
Uma observação que eu quero fazer aqui, à parte, é que você perceber todas essas coisas em você, Reinaldo, demonstra um grau de autoconhecimento muito grande. Parabéns por isso, tá? É muito legal quando a gente consegue perceber um sentimento e fala, esse sentimento é inveja, ou esse sentimento é de tristeza e foi causado por causa daquilo, sem ser. Porque tem muitas pessoas que simplesmente ficam com raiva, ficam tristes e nem sabem por quê. E ele acha que talvez tenha sido a finasterida que deu essa pequena alteração de falta de entusiasmo. Fica a observação como aconteceu comigo com o uso de 1 mg de dutasterida do YouPill. Eu percebi que em alguns momentos eu fiquei meio irritado. E não é comum, né? Geralmente acontece alguma coisa, eu dou uma risada. Tipo, hoje lavando a louça, né? Caiu espuma em mim, eu olhei e falei, eita caramba. Sabe, tipo assim. E há algum tempo atrás eu talvez tivesse ficado irritado. Se é psicológico ou não, fica a observação aqui. Sexta observação. O cabelo cresce com uma cor mais escura. Claro que eu tenho cabelo naturalmente de cor escura. Entretanto, familiares espontaneamente comentavam que meu cabelo estava mais negro. Eu também os senti mais grossos. Possivelmente, esse aumento na espessura tenha provocado esse acendimento na cor. Relaciono essas observações sobre a cor e espessura com a ingestão do suplemento vitamínico mineral. Novamente, na descrição aqui do vídeo, tem aqui um polivitamínico inacreditavelmente sensacional, que é o Optiman. Vale a pena utilizar. Inclusive, comprei o meu ontem, finalmente. Sétima observação. Com aproximadamente 7 semanas dessa rotina, fica bem clara a retomada do volume geral do cabelo. Eu olhava no espelho em alguns ângulos que antes demonstravam percepção de clareiras em áreas com baixa de densidade de fios. Olha eu aqui, mais uma vez, para exemplificar o que ele está falando. Tá vendo? Tem fio, mas é clarinho. E eu tô com um monte de iluminação, piora. Entretanto, por volta da 7ª semana, o tratamento já apontava melhoras na percepção visual das clareiras. Tá, beleza, já li isso. 8ª observação. Por volta dos 2 meses de tratamento, os resultados foram bem visíveis e empolgantes. O volume na densidade geral do cabelo, que era meu objetivo inicial, voltou 100% na minha percepção. Volume. E na dos familiares... Tá, na percepção dele e no dos familiares. E as melhoras na aquisição de novos fios também são percebidas visualmente. Diria que se percebe em torno de 50% a 60% de melhora em novos fios, em todas as áreas. As melhoras ficam bem evidentes, tanto visualmente, a olho nu, quanto em fotos do celular. Figura 2 aqui, 2 meses de tratamento. Ela saiu do lugar, mas foi para baixo aqui. 2 meses de tratamento, volume recuperado, entradas com boa recuperação, linhas naturais das entradas, né? Essas linhazinhas. 2 meses de tratamento, os resultados são bem evidentes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa foto aqui está com pouca resolução. Tá vendo? Que ele tá falando que tá voltando essa partezinha aqui dele. Lembrando que no caso dele tava bem no início, tá? Bem no início. E aqui a densidade já tá com pouco espaçamento, segundo a percepção dele. 9ª observação. Com 2 meses e 1 semana de crescimento de cabelo, que confere um comprimento aproximadamente de 3,5 centímetros. Deixa eu ver aqui. Com 2 meses, que seria mais ou menos o fio cresce ali em média de 1 milímetro por 1 centímetro, né? É 1 centímetro por mês, se eu não me engano. 1 centímetro por mês. Então ele está falando aqui que com 2 meses e 1 semana, cresceu ali mais ou menos uns 3 centímetros. Já não se observa mais áreas com falhas na densidade em fotos da região parietal na cabeça. Novamente, essa parte aqui de cima, tá? As entradas também apresentam um bom preenchimento de novos fios. E o que parece ser bem importante, não se visualiza queda de fios. Quando tocado, o cabelo perpassa uma sensação de maior vigor, maciez e espessura. Eu quero chegar nessa etapa também. Os meus fios de cabelo ainda caem muito. Observações pessoais, reflexões e possíveis explicações. Minoxidil. Não me pareceu que o produto tenha estimulado diretamente o surgimento de novos pelos ou fios de cabelo. Tendo em vista, no meu caso também estou achando que o minoxidil não está ajudando muito não. Tendo em vista que no começo do tratamento, os 7 primeiros meses, usava somente a loção de minoxidil Kirkland e percebia mais que o cabelo continuava caindo do que algum sinal de melhora. Entretanto, acredito que a loção do minoxidil trabalha em conjunto e seu papel dentro de um tratamento é muito importante. Na minha observação, o papel do minoxidil trabalhou na dilatação dos capilares sanguíneos que irrigam o couro cabeludo e, por consequência, os bulbos capilares. Dessa forma, mais sangue carregado de substância circulava nutrindo esses agentes. Portanto, acredito que o papel do minoxidil, no meu caso, foi promover o vasodilatação, o que na realidade é a função dessa dose no composto de medicina. Já é para isso que ele serve. Microagulhamento. Nas minhas observações, o microagulhamento também necessitou de um trabalho em conjunto para ajudar a promover sinais significantes de melhora. Na minha experiência,
O uso do produto que apresenta agulhas de 0,5 milímetros, faltou o mm aqui, ó, de tamanho, não me causaram ferimentos, sangramentos e foram raros as vezes que causou uma irritação em algum local. A tendência de irritação que pode acontecer vai diminuindo à medida que o período de tratamento se afasta do dia que o cabelo foi raspado. Por exemplo, por volta do segundo mês após a raspagem do cabelo, a possibilidade de irritação é praticamente nula. No meu caso, não aconteceu mais irritação por volta desse período. Eu acho que os fios de cabelo eles protegem, né, o couro cabeludo. Em relação às dores causadas pelas agulhas, apenas senti algum incômodo em regiões mais sensíveis, por exemplo, nas entradas. No mais, nas outras regiões não dói e nem incomoda. Concordo. Se você não está usando, tá aí. Vale uma possibilidade a mais de usar. O microagulhamento me pareceu agir estimulando o corpo a reparar o tecido danificado. Mais do que somente isso, quando repara, o corpo promove e acelera a ciclagem celular da epiderme. Epiderme é a primeira camada da pele, do couro cabeludo. E com essa ciclagem, também substitui células envolvidas na construção dos bulbos capilares e nas suas dinâmicas. Eu deveria estar com um copo d'água aqui. Essa ação, aliada com capilares sanguíneos mais expandidos, em teoria, aceleram o processo de ciclagem de novas células mais vigorosas e saudáveis na região do couro cabeludo. Cabe ressaltar que, apesar do tamanho das agulhas terem apresentado bons resultados, no meu caso, não sei dizer se eles repetiriam com agulhas menores ou maiores que 0,5. Fica o apontamento, quem quiser testar. Finasterida de 1 mg. Assim como o minoxidil, a finasterida também é vendida sob uma propaganda milagrosa que promete trazer o cabelo de volta. Porém, nas minhas observações, ela não tem capacidade de produzir ou sequer estimular o crescimento de um fio de cabelo novo. Entretanto, observei que a sua ação também trabalhou em conjunto. Ela garantiu que os fios que ainda relutavam habitam a minha cabeça não caíssem por ação do hormônio aliado ao diagnóstico de minha herança genética. Sem dúvidas, a finasterida 1 mg segura os fios de cabelo no lugar. Isso é muito corroborado pela ausência de queda de fios de cabelo durante todo o tratamento. Entretanto, cada caso é um caso, e a necessidade do uso de finasterida pode ou não ser necessária. Acredito que ela é necessária em todos os casos de calvície androgenética. Em relação aos efeitos colaterais, não senti nada relacionado com apetite sexual e nem outra coisa fisiológica. Porém, acredito que o estresse relatado na observação 5, na quinta observação, tem alguma relação. Não sei ao certo. Contudo, com o avanço das semanas, esse sentimento desapareceu e atualmente deu lugar a uma eufórica empolgação com os resultados. Agora vamos falar sobre suplementação. Falando agora sobre o que, nas minhas observações, é a engrenagem central que movimenta o processo que tem mostrado resultados incríveis no meu tratamento contra a calvície. Por incrível que pareça, o uso de um polivitamínico no tratamento, foi por acaso. Ainda antes do mês de dezembro, quando promovi a raspagem do meu cabelo, estava bem acima do meu peso normal. Cheguei a pesar 89 quilos. Com uma pessoa de 1,70 m, 89 quilos, ou estava muito forte ou estava gorda. Com isso, preocupado com o peso, resolvi fazer jejum intermitente aliado ao exercício. Então estava gorda. Com essa nova rotina, retomei o controle sobre o meu peso e regredi os 78 quilos como de costume. Uma observação aqui, deixa eu parar aqui. Pronto. Jejum intermitente é sensacional. Você pode parecer que é só para perder peso, mas isso te dá muitas outras coisas, como energia, disposição e uma saúde rejuvenescida, por assim dizer, já que as suas células são obrigadas a renovarem-se, mais ou menos de uma forma meio tosca a explicação aqui, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, mas vale outro vídeo no futuro. Acabei me tornando fã de jejuns intermitentes. Eu incorporei de vez na minha rotina, a minha também. Hoje em dia, pratico uma rotina de jejum de 12 horas todos os dias, eu também. Com essa nova rotina, fiquei com receio de não conseguir ingerir a quantidade mínima adequada para a alimentação das vitaminas e sais minerais fundamentais para uma boa saúde. Eu também, porque é difícil, né? Você fica, tem uma janela menor de se alimentar, mas tem que comer pra cacete de uma vez só. Enfim, a suplementação entra dessa forma. No final de dezembro, ou seja, agora há pouco, comprei suplemento bem munido com a dose diária de vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Deste modo, o suplemento vitamínico entrou no processo de tratamento. Desculpa, minha voz já está falhando, preciso de água. Na descrição desse vídeo, mais uma vez, tem um link para você entender como funciona o Optiman, que é sensacional. É sensacional. No Brasil, você não vai encontrar doses tão cavalares de vitaminas, minerais e um monte de coisa que tem nele, como tem nele, tá bom? As observações que fiz sobre a importância e a atuação das vitaminas e minerais no tratamento apontam para uma força fundamental capaz de gerar os resultados positivos.
É de conhecimento geral a diversidade de processos fisiológicos corporais que participam no metabolismo referente aos bulbos capilares no couro cabeludo. Com isso, se torna importantíssimo atingir as necessidades das vitamínico e minerais demandados na alimentação dessa maquinaria. O corpo precisa de tudo isso. Contudo, as técnicas anteriores potencializaram a ação, acelerando cada processo fisiológico na região estimulada na cabeça. Vamos descrever o quebra-cabeça. A finasterida pausa o processo genético hereditário de queda dos fios e ajuda a segurar os fios ainda intactos. Ok? Ela dá um pause. O minoxidil mantém capilares sanguíneos dilatados e agora com maior capacidade de circulação de sangue na região. O microagulhamento estimula o processo de renovação de células, descartando células pouco eficientes ou com função comprometida por células novas em folha e com alto vigor produtivo. A suplementação vitamínica e mineral, potencializada pelos processos anteriores, alimenta todos os tecidos capilares, cedendo as vitaminas e minerais, como a biotina, essenciais ao bom funcionamento da engrenagem que promove todo o processo de normalização de alguma anomalia. Antes de a gente continuar, tem mais um detalhe. Se você tem aquele síndrome de... eu não sei o nome de um síndrome, eu não sei o nome técnico disso, mas é você se alimentar e o seu estômago ser incapaz de extrair o que você precisa dos alimentos. Se você tiver isso vai dificultar muito a tua vida, tá? Então teu cabelo pode cair porque você tem essa síndrome. Isso é mais uma observação. Nossa, esse vídeo está gigante. Na minha opinião, são as vitaminas e minerais empregadas em quantidades normalizadas. Opa, eu acho que eu já li isso aqui, né? Ou não, acho que não. Nos processos fisiológicos que promoveram a normalização do meu quadro de calvície androgenética. Sem esquecer que essa ação foi bastante impulsionada pelas demais técnicas realizadas, ao ponto que elas parecem se encaixar muito bem em uma ação coletiva interrelacionadas, que no geral materializaram meus resultados. O que ele está falando é que a junção de todas essas coisas é que fizeram funcionar esse tratamento para ele. E fizeram funcionar porque ele está no início do processo, tá bom? Outras observações. Eu não consegui compreender quanto ou até que ponto essas observações influenciaram nos resultados alcançados nessa experiência. Contudo, vale descrever os apontamentos. 1. Uso diário de shampoo nos banhos. Todos os dias nos banhos, usei shampoo comum nos cabelos. Não sei dizer, ao certo, o que o uso do shampoo pode proporcionar, além da limpeza mais adequada dos cabelos e do couro cabeludo. Fica a observação. A questão do shampoo seria para tirar também esse sebo que fica, que ali também contém DHT e tudo mais, então você teria que dar uma limpada. Banhos com água com baixo teor de sais dissolvidos. Outra observação que não compreendi, se tem ou não influencia nos meus resultados. Porém, fica a observação. Sempre morei em uma cidade na região Bragantina, nordeste paraense, que é localizada sobre um solo rico de calcário. Não à toa que nessa região são instaladas 2 fábricas de produção de cimento de peso no Brasil. No passado pré-histórico, a cidade em que eu morava era fundo oceânico, e com a regressão do mar, os solos emergentes são ricos em carbonato de cálcio, o influente em sal. Com isso, as águas dos lençóis freáticos das cidades são muito influenciadas por esse sal, o que promove com a água do sistema tradicional de captação que abastece as casas sejam águas ricas em sais dissolvidos. Em outras palavras, são águas com características duras. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que na hora de você ingerir, você acaba colocando minerais que podem ter privilegiado. Ele não sabe. Nisso, vivi a vida toda consumindo essa água dura em banhos, etc. Entretanto, no dia 1º de janeiro de 2020, me mudei para a cidade da minha mãe e a partir dessa data estou morando com ela. A água é subterrânea que abastece o sistema tradicional de coleta na cidade dela tem características muito melhores, em comparação com a água da cidade que morei anteriormente. Agora, a água de costume nos banhos... Desculpa, tá falhando aqui. Não é mais de característica dura, pelo contrário, é bem leve e cristalina. Devido a isso, grande parte da higiene e banhos no período de tratamento é realizado com essa água, agora cristalina e não mais dura. Bom, essas foram as observações do Reinaldo Souza, mas a gente tem mais algumas 2 outras. Antes da gente prosseguir, eu vou te pedir para deixar o teu like aí nesse vídeo. Deixa um comentário também, é importante para você motivar as outras pessoas. Se inscreve no canal e me segue aqui, ó. Me segue aqui no Instagram, @FranciscoJSHonorato. Esse aí é o Hugo Leonardo, ele mora em Minas Gerais. Ele me mandou várias fotos de o antes e depois dele, só que ele está usando bem pouco tempo. E aqui é o antes. Tá? Ele começou a fazer o tratamento com finasterida, minoxidil
e Tio Nacho. Tio Nacho é o shampoo, né? Que eu até coloquei aí na descrição pra você dar uma olhada. É o shampoo mais custo-benefício da coisa. E são 2 meses, ele começou desde o dia 1º de janeiro de 2020. Então, 2 meses, quase 3 meses, né? Ele tem 36 anos. Ok. Ele me passou poucas informações. Então, basicamente, isso aqui, o tratamento dele antes. Aí, isso aqui ele tá mostrando já como é que ficou depois. Mas ele tem várias fotos, né? E aí eu falei, olha, você precisa tirar foto exatamente no mesmo ponto ali, ou com uma luz muito igual. Por exemplo, esse aqui tá super escuro, então isso confunde um pouco o nosso entendimento da coisa. Mas ele já tá mostrando ali. Tá mostrando que é feio que nem eu, hein? Gostei, gostei. Aqui essa foto tá muito escura. Aqui dá pra ver que existe uma densidade maior nessa parte da frente. Mas aqui, ó, por exemplo, esses fios estavam muito fininhos. Você vê que parece uma penugem, né? Como se fosse aquele bem no finalzinho mesmo. E o dele chega a tá liso, né? Ali. Então ele tem essa área acentuada, que provavelmente é essa área que, se ele quiser, ele vai ter que fazer preenchimento com transplante. Mas a gente pode ver aqui a diferença, como se os fios tivessem ganhado um pouquinho mais de corpo, né? Você tem a super entrada ali, essa entrada provavelmente só com preenchimento, ou se de repente você quer usar um topete, no topete não, aquela franja, aí de repente disfarça. Mas tá bem melhor do que estava antes, né? Aqui mais um cabelo, acho que isso aqui é antes, né? Acho que isso aqui é o antes, sim. É o antes, e aí, ó, esse aqui é antes também. Você vê que o principal, o que eu acho que mais causa impacto no vídeo dele, nas fotos dele, são essa linha, alguma linha definida dessa parte aqui, né, que não tinha, né, nesse trecho aqui. Aliás, eu posso usar o mouse, né, melhor. Deixa eu só colocar na minha telinha aqui para saber que vocês estão vendo certinho. Essa área aqui e essa área aqui. Existe ainda um espaço entre os fios, mas o cabelo dele tá curto, né? Então a gente vai conseguir ter uma noção quando crescer. Mas quando você olha para uma situação dessa, assim, e fala, caramba, essa área aqui dele provavelmente já cresceria normal. Provavelmente. Mas essa parte aqui, eu tô com o mouse, cara, por que eu tô... Essa parte aqui, e fica pior a situação, porque no caso dele tá que nem eu. A luz está jogando diretamente em cima aqui do cabelo. Tá vendo que tá refletindo? Fica até brilhando mais forte. Então, isso aqui faz com que a gente tenha uma impressão de estar mais vazio, não é? E aí, quando você passa, ó, aqui tem menos luz, né? Não é o mesmo grau de luz, aqui também não tem luz, Aqui melhorou um pouquinho, mas é aqui que a gente consegue ver. Que aqui tem a luz do teto, não é aquela luz do sol que ele está usando, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois antes e depois aqui, ó. É só a gente pegar essa e essa foto e abrir. Agora eu acho que consigo passar, beleza. Aqui você consegue ter uma noção de que as partes que não tinham, né? Agora passaram a ter alguma coisa. E é uma grande vitória. Uma grande vitória. No caso dele, eu não sei dizer. Eu condenaria logo de cara. Para mim, parece até um milagre, né? Ter algum crescimento aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ver se tem alguma coisa. Não, mano, parece liso. Essa imagem não tá com super definição, mas parece liso. Se ele tivesse, talvez, tirado uma foto com muito mais definição, talvez a gente conseguisse ver os pelinhos ali, mas cá, entre nós, já é muita coisa, O nome desse jovem rapaz é Willas Araújo e a diferença a gente pode ver aqui que é gritante, né? Numa ele não tinha cabelo porque provavelmente não, já tinha raspado o restante que tinha e 2 anos depois ele já tem algum cabelo, né? Perto do que tinha antes, não é transplante, perto do que tinha antes, ótimo. O que ele fez? Eu anotei aqui, ó. Ele começou com finasterida, 2 colheres de óleo de coco por dia, 2 vezes o minoxidil. Usou o Lavitan e o shampoo Tio Nacho, tá? Então, basicamente era isso. É barato, o Lavitan é barato, tudo bem que é uma carga baixíssima de vitaminas, mas é alguma coisa. Tem o shampoo Tio Nacho, que é o que eu aconselho para você utilizar se tiver sem grana. O minoxidil, padrão, né? 2 colheres de óleo de coco e a finasterida, só no começo. Aí ele foi deixando o óleo de coco de lado, percebeu que não fazia o impacto que ele queria. O óleo de coco ele não é ruim, ele é ótimo para várias outras coisas. Principalmente para você que quer preencher a tua vida com um pouco mais de saúde, você quer bater as tuas metas ali de gorduras nos seus macronutrientes se você vai para academia, muito boa. Ele promove várias coisas positivas. Você pode usar até na pele também, que fica ótimo. Mas para o cabelo, no meu caso, não senti que ele é tão eficiente assim. No entanto, eu não deixei de utilizar. Continuo utilizando aqui. Só que com propósito não mais do cabelo, né? Meu propósito passou a ser um pouco mais de nutrientes. Bom, ele falou o seguinte. Levou 4 meses para começar a ver algum resultado.
4 meses. Você lembra do Reinaldo, né? No 4º mês não tinha visto nem resultado nenhum. Só que levou 1 ano e 4 meses para vocês começarem a ver que existiram alguma recuperação. Tem aqui alguns outros, aqui ó, por exemplo, né? O caso dele aqui estava bem grave, né? Olha o tamanho da coroa. Caraca, enorme, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Eu vou ler mais um pouquinho ali. Aqui dá pra ver que ainda existiam alguns fios, mas a definição da imagem tá muito ruim. Então não dá pra ter uma noção certa. Mas essa área aqui parece que faz tipo um coração, né? Era mais afetada. A coroa dele tá parecido com a minha hoje em dia. Tá parecido com a minha. Mas, pô, em questão de fios, né? Você tá com uma densidade muito maior. Aí ele falou o seguinte. Ele usou 1 ano e 4 meses e viu que teve uma boa recuperação, mas a coroa não chegou do jeito que ele quer, né? Que eu acho que é a parte mais fácil, por sinal, de se recuperar. A não ser o caso dele, que parece estar bem grave aqui. E aí ele trocou a finasterida pela duta e os colaterais de refluxo e cansaço que ele tinha, que ele notou que a finasterida deu isso nele, um pouco de refluxo. Quem tem refluxo pode testar, inclusive tomar limão, água com limão, tá? De manhã. Vai ajudar a reduzir o refluxo gastrointestinal. E aí ele trocou por 0,5 miligrama de duta por dia. É o que eu tomo. Então, 0,5 miligrama de duta, por causa que eu tomo meia dose de Iupil, acaba sendo 0,5 miligrama de duta. Ele sentiu que parou, tá? E a duta já são... esses 0,5 miligramas são algo entre 3 a 4 vezes mais potente que a finasterida. E aí o problema principal dele é a coroa, né? Como vocês podem ver. Tem, acho que mais outra foto aqui. Ih, rapaz, o negócio para de passar a foto do nada. Calma aí. Deixa eu fechar aqui. E tem essa aqui, ó. Aqui vocês podem ver também algumas evoluções. Fazendo essa cara de... tá parecendo ator, cara, daqueles Bollywood, tá ligado? Os caras lá da Índia, todo... Tá a maior cara de ator do Bollywood, né? Aqui, com essa coroa gigante, você parecia... Olha, cara, a evolução que legal. Você parecia ter 50 anos. Agora tu parece ter, sei lá, uns 35. Aqui, que legal. Ele tá mostrando como é que era a coroa, né? Pá, foi fechando e tá assim, nesse grau agora. A minha, na verdade, parece estar meio assim, entre essas duas aqui. Bom, aí o que ele fez? Os amigos dele zoavam muito e falou que ele nunca, jamais iria usar a franja na vida. Olha aqui, ó, toma aí, amigos. Usando a franjinha em tudo. Que isso, né, cara? Ele não tirava o chapéu por nada, porque ia aumentando a vergonha, né? À medida que ia aparecendo aqui. Olha aqui em cima, gente. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui em cima que tem umas entradas? Essa parte aqui, provavelmente, essa parte aqui, foi preenchida ou o cabelo foi grande o suficiente para esconder, né? Porque aqui eu não consigo ver muito bem. Aqui em cima, por exemplo, ó, tem uma linha fininha, cara, que aqui eu não consigo ver se é a mesma coisa. Pena que ele não conseguiu mandar mais imagens. Mas aqui na frente a gente consegue ver como é que fica o resultado, né? Bem melhor. E aí, o que ele falou? A autoestima dele tá lá em cima, porque agora ele tem possibilidade de penteados. Você pode colocar de lado, pra trás, pra frente, raspar o cabelo se quiser, se achar melhor e tal. Na época ele não tirava o chapéu, né? Porque, falhando o cabelo. E as vitaminas e o minoxidil, na opinião dele, por caírem na corrente sanguínea, acabaram dando uma melhorada até na barba. Isso sim, o que ele acha que foi, né? O minoxidil caindo... Eu não sei se o minoxidil chega a cair na corrente sanguínea. Tem um nome pra isso, mas eu não sei. E tá aqui mais um caso pra te motivar a começar esse tratamento aí. Eu sei que esse vídeo foi gigantesco, mas se eu puder fazer um resumo aqui da coisa, basicamente não desista desse tratamento. Se você tá no começo da queda de cabelo, pode ficar tranquilo, você vai fazer um tratamento e vai levar ele pro resto da vida, tá? Até que criem novas tecnologias e de repente isso seja solucionado. Se você está mais avançado, calma, dá para começar. Existem casos aqui, como você viu, que existe possibilidade de recuperação. Se você está super avançado, aí você tem um outro caminho para seguir, que é o caminho de engrossar os fios e pensar no transplante. Essa galera aqui pode ser que faça um transplante no futuro? Pode, mas eu acredito que se manter o que eles estão usando aqui agora, que é importante mencionar. Minoxidil, de boa qualidade, se quiser mandar manipular, tal, fica à vontade, ou no seu caso, mas se você quiser comprar, tem aqui na descrição ensinando como. Você usar ou uma finasterida, ou uma dutasterida, ou algum redutor de DHT. Eu não sei se de repente... qual é o nome daquele negócio, cara? Só o palmeto vai ajudar muito. Eu não sei. Mas dependendo do nível, você pode tentar ver se continua caindo o cabelo ou não. Não sei.
e aí de repente se não der, você pula para finasterida ou alguma outra coisa forte que nem eu. Eu fiquei usando 1 ano de fitoterápico, não deu certo, pulei para dutasterida, tá? Eu começaria com finasterida. Aí o Yupill foi lançado e eu ganhei esses 3 aqui, porque eu fiz aquele vídeo lá. Beleza, então tá bom, tô usando. Mas assim que terminar, de repente, ou vou ficar numa dose baixa, eu não sei. Mas o resumo disso é o seguinte: não desista. Se os seus amigos estão dizendo pra você, vai ficar careca, raspa logo. Se você raspar, raspe para começar um tratamento. Não raspe pra pensar, não, eu vou ser careca agora o resto da vida. Tu não gosta de ficar feio? Tu fica mais feio do que você já é? Então não raspa o cabelo pra isso, não aceita. Deixa os teus amigos lá, falando o que tem que falar e faz que nem o Willas. Fala, é? Calma aí então. Aí tu vai lá fazendo um tratamento e é isso, chega num resultado. É muito satisfatório você ver que as pessoas conseguem resultado, né? A gente acaba se projetando nelas e criando uma expectativa também de começar um tratamento, não pegar e aceitar, assim. Muito obrigado por ter assistido até o final desse vídeo. Aqui na parte de cima você vê a minha playlist de Yupill, né? Que é usando desde o início, desde quando eu descobri, se você pretende utilizar na tua vida. E aqui na parte de baixo é algum vídeo recomendado que o próprio YouTube acha melhor, baseado nas suas escolhas pessoais, tá? Lembrando que na descrição desse vídeo aqui tem todos os links que são importantes das coisas que você precisa comprar. Valeu!